já me mostra mais uma vez o progresso sensacional que tu teve ao longo do ano, né? Porque muita gente chega pra mim e diz: ah, Aline, eu queria tanto fazer tal coisa e não consigo. Eu queria tanto ir ao Acelere a Revoada, mas não consigo porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso atender cliente, porque eu preciso não sei o quê. Muitas vezes é só uma questão de priorizar determinada coisa nesse sprint. Se nessa semana a prioridade é terminar a semana aprendendo, se desenvolvendo, fazendo networking de qualidade, agilizando várias coisas e celebrando, então é justo que para isso tenha determinado preparo. E eu fico super feliz em saber que tu conseguiu fazer isso, porque eu sei que essa é só mais uma ocasião em que isso está acontecendo na tua vida, porque houve mais inúmeras ao longo do ano e com certeza daqui pra frente vai haver ainda mais. Sabe que qualquer coisa pode me chamar, porque eu também tô na mesma frequência que tu essa semana. Gostei de ver, hein? Gostei muito de ver isso. Priorizando o autocuidado, priorizando o bem-estar e, é claro, progredindo, investindo, contribuindo com o progresso dentro da nossa comunidade. Porque quanto mais a gente vai progredindo, mais longe a gente chega, e em grupo, claro que faz total sentido, né? Então lembra de colocar isso como microtarefa na tua agenda. Qualquer coisa que a gente for agendar sempre tem que ser uma microtarefa. Agendar tal coisa, agendar médico, agendar massagem, não importa o que seja. Porque se a gente não colocar como microtarefa, a gente não tem a garantia de que a gente vai lembrar de fazer isso e aí vai ficando para depois, especialmente por ser algo muito pequeno. Além disso, depois, haja o que for, não vai ser o caso aqui, mas haja o que houver em qualquer negociação, é importante a gente saber qual foi o dia que marcou, o que é que ficou combinado, e aí um registro simples na agenda já ajuda muito com isso. Eu então não preciso nem dizer qual é a minha prioridade da semana, né? E eu tô com essa voz assim meio lusco-fusco, mas vai dar tudo certo. E isso só é possível por causa do conceito de sprint, que é um período de tempo que tem um determinado objetivo. Até sábado eu só tenho uma única prioridade, que é fazer o evento dar certo. A partir de domingo até o final do mês a gente vê as outras coisas. Então, tudo que surgir aqui não tem como eu não falar sobre o Acelere a Revoada, porque essa é a minha prioridade, ela tá no meu imaginário. Qualquer coisa vai me lembrar de alguma coisa do evento e o evento vai me lembrar de outras coisas que vão ser anotadas para outro período. Tanto que eu já tô cheia de papel aqui na volta para fazer as anotações. Porque não adianta, a gente precisa saber o que vem primeiro e o que vem depois. Senão a gente enlouquece, se sobrecarrega, procrastina o que é importante e não tem o resultado que precisava ter. Justamente falando de prioridade, a gente precisa também gerir os nossos recursos a ponto de extrair os melhores resultados de um único investimento. Foi por isso que a gente decidiu fazer os dois eventos em uma mesma data, para otimizar recursos em todos os aspectos. É óbvio que fazer duas coisas no mesmo dia torna tudo mais barato e, obviamente, vai tornar mais barato lá na ponta pra vocês também. E quando eu digo barato, eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de tempo e de energia também. Em vez de se preocupar com duas datas, a gente tem uma só. Em vez de se preocupar com dois looks, é um só, é tudo um só. Exceto pra nós, né? Pra nós é tudo dois. Mas aí é a parte do empresário que o cliente não vê. E esse retorno aqui que a gente teve da Revoada da primeira edição no ano passado é o que eu quero. Eu quero que a gente consiga aprender, se desenvolver, fazer networking, fazer vendas, confraternizar, se sentindo em casa, não se sentindo estranho. Nós somos parte de uma comunidade. É certo que talvez pessoas menos preocupadas tirem de letra as coisas, mas eu sou uma pessoa naturalmente preocupada. Então, mesmo que eu já tenha feito 400 vezes uma coisa, se eu mudar um ou dois detalhes ali, eu vou dar uma pequena surtada. Essa semana eu tô dando uma pequena surtada. E aí eu faço a pose da Mulher Maravilha pra ver se eu me sinto melhor. Mas hoje não tá dando muito certo. Eu tô só desesperada. Então, ó, recebi notificação. Então aqui, ó. O que eu quero? Eu quero que vocês me ajudem no jogo do superpoder. Eu vou colocar aqui várias opções de superpoderes que eu tô precisando. E vocês cliquem aqui pra me ajudar a desenvolver esse superpoder até sábado. Porque até sábado eu tenho que estar super poderosa pra fazer a coisa dar certo. Pra fazer vocês receberem aquilo para o qual vocês investiram. E pra gente poder potencializar os recursos e os resultados nessa nossa prioridade absoluta. E eu vou lá fazer as minhas outras coisas enquanto vocês ativam o meu superpoder aqui. Até mais. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos?
terça-feira muito especial, não somente pela nossa aula da comunidade, mas porque hoje é o nosso 19 de novembro, o dia do empreendedorismo feminino, e é aquele tipo de dia que mesmo que quem já comemora o 17 de agosto, que é o dia da mulher empresária, ainda tem o 19 de novembro no coração, porque faz parte da nossa trajetória, faz parte do nosso progresso, e no meu caso, que trabalho majoritariamente com empreendedoras e mulheres em transição de carreira, essa pra mim é uma data que celebra muito o progresso. Saber que eu tenho muitas alunas e mentoradas que no ano passado queriam celebrar essa data e esse ano já celebram. E saber que essa celebração vem sempre em tom de trazer mais progresso. E hoje a gente vai falar na aula sobre como a gente precisa, às vezes, neutralizar algumas tendências que não são produtivas para o nosso progresso. Toda vez que tem uma data comemorativa e a gente quer incentivar o progresso através dessa data, como é o caso hoje, a gente pensa em o que as pessoas mais precisam e como a gente pode contribuir sem onerar o nosso próprio progresso, é claro. E como a gente está aí nas vésperas do Product Day, que vai ser no sábado, no dia do nosso evento, e semana que vem a gente já tem a Black Week, o que a gente conseguiu de produtivo foi olhar para um produto que faz diferença na vida das pessoas, que é uma solução, a nossa solução mais completa em termos de período de acompanhamento, em termos de individualização. A gente nunca vendeu o curso com o nome de mentoria, nunca, nem quando eu era um suricatinho lá em 2020 e estava começando a desenhar a nossa rede de produtos, quando nem era nós, quando era só eu já tinha esse olhar para mentoria. Então, quando eu decidi colocar a mentoria hoje, foi pensando nisso, em algo que realmente entregue transformação. E pra gente, empreendedora, empresária, na hora de decidir se uma solução se mantém na nossa rede ou se ela sai, a gente precisa olhar para o resultado que ela tem pelos olhos de quem recebe a entrega, não pelos olhos de quem faz a entrega. Então, aqui vocês podem ver listas e listas e listas de vídeos e prints e áudios de feedback das mentoradas e dos mentorados, porque na mentoria a gente também recebe homens nos mais diversos momentos das suas carreiras e a gente tem muito resultado. Então a gente já reformulou, já ajustou, cada vez ela tem novidade. E uma coisa que a gente percebeu foi que 2 sessões extras dariam aos mentorados a possibilidade de ter um acompanhamento depois do ciclo completo, de aparar algumas arestas, como a gente já fez até em algumas edições do planejamento anual. Então, por isso a gente decidiu fazer dessa forma hoje, e eu vou deixar aqui o informativo oficial. Significa um mês de acompanhamento extra? Significa que dentro desse um mês extra, porque geralmente são 6, né? Tu tem 2 sessões individuais extras. Aline, eu quero começar na primeira semana de dezembro, posso? Pode. Aline, quero começar na segunda semana de dezembro, posso? Pode. Lembrando que eu vou atender só até dia 20 de dezembro e depois eu volto dia 7 de janeiro. Então, quem já está em andamento já vai estar preparado para passar esse tempo sem sessão. Claro que vai poder tirar dúvidas no Whats e tudo mais, mas sessões não teremos. Então, quem deixa para começar depois de 15 de dezembro, talvez passe um pouquinho de sufoco. Então, o ideal é a gente começar antes. Aline, sou aluna da comunidade. Tem o incentivo da comunidade e mais o incentivo da promo de hoje? Sim. Aline, vai ter algo parecido no Product Day? Não. Aline, vai ter algo parecido na Black Week? Não. Isso é só hoje. E essa conexão entre o 19 de novembro e a mentoria se dá pelaquela frase de que algumas pessoas querem ser empreendedoras e outras precisam ser empreendedoras. Uma vez eu falei essa frase e algum gênio, interpretou por questões financeiras. Empreendeu porque precisava de trabalho. Não é sobre isso. O precisar empreender é uma coisa que vem de dentro, assim, que tu sente aquela força, aquela coisa de eu preciso fazer algo, eu preciso assumir as rédeas, eu preciso ser líder de algo nesse cenário e eu preciso pegar esse conhecimento e essa experiência que eu tenho e usar isso como uma ferramenta transformadora para quem mais quiser ir por esse caminho. Então, para mim é isso, é ajudar e orientar e ensinar aquelas pessoas que precisam de acompanhamento. E isso a gente vai ver também na aula de hoje, porque a gente tem tendências que são improdutivas para os nossos progressos. E a gente consegue resolver isso na mentoria e a gente também pode dar uma olhada para isso na comunidade. Porque tudo na vida é ônus e bônus, luz e sombra, né?
Então, na semana passada, na aula 106, a gente aprendeu a usar as nossas potencialidades e transformá-las em recursos para as nossas carreiras. Hoje, a gente vai identificar o contrário. A gente volta para o primeiro P da produtividade e percebe quais são tendências nossas que ameaçam, que fragilizam o nosso progresso e a nossa prosperidade. Então, a gente vai aprender a neutralizar tendências improdutivas. Se tu já me acompanha aqui e tá pensando, cara, será que eu quero mesmo ser orientado pela Aline? Assiste a aula de hoje. Tu vai entender muito sobre a nossa metodologia e vai conseguir ter até mais clareza sobre quais são as coisas que tu precisa neutralizar e quais são as coisas que, na verdade, não são um problema. Só não estão sendo lidadas da melhor forma possível. Porque tudo isso a gente faz aqui. Tudo isso é projeto que a gente vai gerir e tudo isso acaba na nossa rotina, que a gente gere com maestria. Já vamos de quiz pra entrar no clima, né? Que se fosse só pra ficar conversando, não estaria aqui toda Nicolas Cagezinha a essa hora da manhã, né? Então, vamos de quiz pra ver se vocês estão alinhadas. Uma tendência improdutiva é aquela que... Me contem aqui. Aula concluída com sucesso. Aprendemos a reconhecer as nossas tendências improdutivas para que nós possamos neutralizá-las. E a aula de hoje foi patrocinada pela Clau, da Precisa Assessoria Contábil, que é uma produtiva muito especial, que coordena, que orienta, que assessora empreendedoras, já que hoje é o 19 de novembro, nessa jornada de MEI para microempresa e para todos os próximos passos, porque é isso mesmo que a gente quer, crescer cada vez mais. Falem com a Clau, ela está oferecendo 15% de desconto para novos contratos de produtivas até o final do mês de novembro, na Black Week. Qualquer coisa, prendam o grito. Tenha uma excelente semana e até daqui a pouquinho. Como é que eu volto para fazer as coisas que eu tava fazendo? Tu vai fazer as coisas de um jeito diferente, porque agora tu é outra pessoa. Então, tu não vai mais estar olhando para as mesmas coisas do mesmo jeito. E essa tomada de decisão agora, ela parte por mais estratégia do que antes. Por quê? Se tu conseguiu abrir portas para vender aquilo que é o que tu quer a longo prazo, é óbvio que o universo vai mandar testes em forma de oportunidades do que tu queria antes. E agora é a hora de tu te posicionar com base no que tu quer lá na frente. Então, o que tu vai pensar? Bem a grosso modo. Como está a minha meta de novembro? Eu já atingi ou eu não atingi? Com os prognósticos que eu tenho, eu vou atingir ou não? Se não, investe, dá o tiro em um e vai. Dezembro já é um mês. Se a cliente paga 100% e fica remarcando, ela acha que ela tem um crédito contigo. E aí, e o direito para sempre, e ela vai falar nos outros lugares que, ela até nem usou o crédito que ela tinha contigo, porque tá muito complicado de marcar contigo as coisas, entendeu? Então, para não deixar essa margem, 50% no agendamento, 50% na finalização. E aí, sim, 50% é não reembolsável. Se tu não comparecer, e daí tu coloca que pode ter até 3 remarcações ou até 2 remarcações, aí tu vai pensar conforme o teu processo. O que não dá é pra tu exigir uma coisa que não é muito praticada no mercado e dar margem pra depois a pessoa que é mau caráter tá falando de forma desrespeitosa do teu nome em outros lugares, que a gente sabe que as pessoas fazem. Então isso é uma outra coisa que tem que fazer em termos de preservação mesmo. Tanto tua enquanto pessoa do teu nome como do teu negócio. Então eu iria por esse lado. Ano que vem. Bom dia, meus produtivos. Como é que nós estamos? Esse 20 de novembro que a gente ainda não sabe bem se é feriado, se não é feriado, né? Porque feriado novo a gente ainda não se acostumou. E pra quem empreende é sempre mais ou menos feriado, né? E ontem foi o dia do empreendedorismo feminino, a gente teve aquela ação de incentivo pra mentoria, e sempre tem gente que aproveita e gente que não aproveita, normal. Mas aí eu fiquei refletindo sobre as oportunidades que a gente aproveita e as que a gente deixa passar. Eu sempre digo que a oportunidade é uma coisa que a gente cria, então a gente está sempre gerando movimento e criando oportunidades para o nosso progresso. Só que uma oportunidade boa que a gente deixa passar pode atrasar a nossa vida em até 10 anos. Façam esse exercício, olhem para 20 de novembro de 2014 e olhem onde vocês estavam, as decisões que estavam tomando e tudo mais. E aí, olhando só para 2024, me conta uma oportunidade que tu aproveitou esse ano pra gente falar de coisa boa hoje. Percebe como tu tá sendo mais estratégica? As tuas demandas na tua agenda
por cor, mas não é cor por projeto, é cor por propósito. Tu viu isso? Tu separou aquilo que tem uma função financeira, exato, pela função que aquilo exerce. Se tá exercendo uma função financeira, se tá exercendo uma função de plantação, se tá exercendo algum outro tipo de função, isso é uma visão muito estratégica e foi natural. Isso é exatamente o princípio da objetividade na mentalidade produtiva. Então, para que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito? O que eu desejo almejar? Qual é a função disso na minha agenda? Para que isso serve? Porque cada coisa que a gente faz significa que a gente não está fazendo outras. Então, isso que eu estou fazendo tem que ser importante para justificar eu não fazer todas as outras coisas que eu poderia estar fazendo nesse momento, né? Então, se eu decido que o teu atendimento é importante, o que eu espero desse atendimento? E a partir daí muita coisa flui. Por isso que nesse sprint entre a sessão 8 e a sessão 9, tu conseguiu progredir tanto. E tem um ponto muito importante, que a caixinha que a gente mexeu na sessão 8 foi família, lazer e casamento. Essas foram as caixinhas que a gente mexeu. E olhando para isso, tu conseguiu assumir a tua função de mãe, de provedora, de esposa, é a vida acontecendo. Isso é o que eu falo de movimento gera movimento. A gente tá sempre falando muito de trabalho, mas não é só no trabalho que a gente colhe resultados, né? A gente também tem que ter resultado de família, resultado de saúde, resultado de espiritualidade. E me parece que tudo isso tá acontecendo agora. Então, eu fico muito feliz porque é merecido, o teu progresso é notório e ele tem que voltar para ti em forma de realização. Essa é a minha principal preocupação com a forma como eu desenho as coisas aqui. Não é pra tu dar check em uma série de coisas ao final do dia, é pra tu te sentir realizada a partir do teu progresso. Aí a gente entra no quarto P, que é prosperidade. Isso é prosperidade. A prosperidade não é tu faturar com um evento. A prosperidade é com esse faturamento do evento, tu investir numa coisa de qualidade pra tua família, que era uma coisa que tu queria fazer. Então, é na realização que e foi o que a gente também falou na aula de ontem sobre essa passividade e essa volatilidade. A gente cria as nossas relações com base no nível de consciência e na visão de mundo dos dois envolvidos na relação. Mas quando um vai progredindo, esse um dá a oportunidade do outro progredir também. Porque quando tu diz não pra uma pessoa e explica que tu tem uma prioridade, tu dá pra ela a oportunidade de pensar se ela também não tem outra prioridade. E às vezes a gente tá só no automático. Ah, eu tô sofrendo e vou falar com a minha amiga. Eu tô isso, eu vou não sei o quê. Meio que estímulo-resposta. Só que nós não somos só animais. Nós somos seres instintivos, nós não somos seres pensantes, né? A gente não precisa só ir de bate-pronto no automático. Então, toda vez que a gente progride e que a gente é transparente quanto a esse progresso com as pessoas, a gente até se torna mais pertencente. Porque a nossa verdade, ela é tão forte que a gente compartilha ela com a pessoa. Mas aí é aquela frase, né? Que a coragem não é ausência de medo. A coragem é agir mesmo com medo. E eu acho que isso faz total diferença nos nossos resultados. Olhando pra quando eu te conheci lá em abril e pra hoje, parece que hoje tu tá sendo quem tu é de verdade. Eu fico muito feliz em ter feito parte, estar fazendo parte desse processo em que tu tá criando oportunidades e assumindo, aceitando as oportunidades que foram criadas, porque tu merece tudo. Fico muito feliz também. E esse negócio de ir a eventos com estratégia funciona muito bem quando a gente faz uma analogia com tarefas de casa. Por exemplo, se tu colocar as roupas dentro da máquina e não colocar as coisas de limpar, o sabão, as coisas e não ligar, adianta? Não adianta. Se tu ficar na cozinha, cheia de louça na pia, e não colocar o detergente, não colocar água esquentar, não lavar, não escovar, não... vai adiantar? Não vai adiantar. Então não é sobre onde a gente tá, é sobre o que a gente tá fazendo lá. Eu posso passar o dia inteiro sentada na frente do computador, sem fazer nada do que eu tenho que fazer, ou eu posso ir lá e fazer o que eu tenho que fazer. Sobre eventos é isso, não é só sobre onde tu tá, mas sobre o que tu tá fazendo onde tu tá.
Quando eu digo que eu me preocupo com vocês, não é da boca pra fora. Quando eu digo que vocês podem me chamar quando precisarem de ajuda ou quiserem desabafar, não é da boca pra fora. Eu sou a professora de vocês, eu sou a mentora de vocês, eu tô aqui pra vocês. Se eu achar que vocês podem se beneficiar de alguma situação, eu vou fazer questão de chamar vocês. Mesmo que às vezes não seja exatamente na hora que eu gostaria, mas em algum momento eu vou chegar. Porque eu tô olhando, eu tô acompanhando e eu sei quais são as oportunidades que são produtivas pra vocês. Assim como muitas vezes vocês recebem oportunidades ou criam oportunidades e me chamam para eu trocar ideias e validar ou questionar com vocês, quando surgir para mim uma oportunidade de vocês, eu vou ter o maior prazer de chamar e facilitar de todas as formas que eu puder nesse processo. Olha que a caixinha hoje nem era para ser sobre feedback, mas vocês vieram com tudo, né? Que bom, fico muito feliz porque realmente é a mesma coisa que eu respondi na primeira caixinha. Às vezes a gente tem tanto potencial e a gente não transforma isso em recursos. E a gente precisa transformar o nosso potencial em recursos. Se tu tem bastante conhecimento, se tu é ágil, se tu é correta, se tu é comprometida, se tu é responsável, se tu atrai pessoas com essas mesmas características pro teu redor, não tem por que isso não te trazer resultado. Isso tem que te trazer resultado. E planos no papel são apenas ideias. Agora, quando a gente tira eles do papel e coloca no mundo real, eles sim vão nos trazer resultados, desde que eles sejam feitos de forma produtiva. Então eu tô muito orgulhosa de tudo que tu já fez desde que eu te conheci em agosto. E já estou adiantadamente orgulhosa de tudo que tu vai fazer daqui pra frente. Também aproveitei muitas oportunidades esse ano. Eu aproveitei oportunidades de aprender com as profissionais que conduziram workshops comigo e de conhecer lugares novos com as nossas anfitriãs. Eu aproveitei as oportunidades de ter sommeliers aqui dentro da comunidade para trazer bebidas de qualidade, bebidas gostosas pra gente celebrar nos nossos workshops. Eu aproveitei oportunidades de ter pessoas tão incrivelmente talentosas e profissionais ao meu lado para melhorar todos os nossos processos para atender vocês da melhor forma possível. Eu aproveitei oportunidades de conhecer lugares novos e levar esses lugares novos para vocês. Eu aproveitei oportunidades de aprender e trazer o conhecimento que eu aprendi para compartilhar com vocês. E foi assim que a gente foi melhorando cada coisa que a gente fez ao longo do ano. Então, se agora a gente chega na 4ª edição do Acelere, na 2ª edição da Revoada, com tantas melhorias, é porque eu aproveitei todas as oportunidades de melhorar também. O fato é que se a gente quer progredir, a gente precisa aproveitar oportunidades. Então, se tu perdeu a oportunidade ontem de começar a mentoria com 12 sessões ao invés de 10, não perde a oportunidade de estar com a gente no sábado. São muitas profissionais por trás dos eventos fazendo ele acontecer de formas maravilhosas. E palestras e networking, exposições, vendas, sorteios, divulgação de trabalho e comemoração do nosso ano que já foi produtivo e pode terminar melhor ainda. Agora, separando dados para o nosso evento, eu fui atrás de evidências que eu tinha sobre o progresso de vocês ao longo do ano e a produtiva que mais aumentou o faturamento não fez isso apenas pelo comercial, ela fez isso também pelo financeiro em termos de inadimplência, em termos de rede de produtos. Então, ela aumentou 3 vezes o faturamento dela do 2º trimestre para o 3º trimestre de 2024, tendo produtos novos que permitiam a ela cobrar coisas que ela fazia de graça, e as pessoas aproveitaram porque era de graça, mas quando ela vendeu, as pessoas pagaram, e cobrando inadimplência. Então, às vezes nem é a questão do comercial, às vezes tu vende bem. Agora, tem outros gargalos no negócio que a gente não tá vendo. E foi exatamente aí que tu foi, e por isso que foi cirúrgica e teve resultado tão rápido. Além, é claro, do fato de toda a equipe ter o mesmo objetivo. Que legal. O cérebro não faz juízo de valor. Ele não sabe se uma mudança é satisfatória pra ti ou não. Se ela é uma mudança consciente ou não. Ele só sabe que é uma consciência, que é uma mudança, e ali entra pra ele um risco. Né? É bem aquela cena do Divertidamente, do algo novo está acontecendo aqui e o caos se instaurou. Então, mesmo que seja uma mudança prazerosa, uma mudança que tu fez porque tu queria muito, ainda é uma mudança. É uma conquista, ainda é uma mudança. E o cérebro ainda vai sentir dor porque é algo para o qual ele tem que se reestruturar. Ele não estava preparado para isso. E essa culpa, ela vem por todas as questões comportamentais e culturais que nós falamos. Então, outra pessoa com outro centro de inteligência predominante não sentiria essa culpa.
Isso já é um bom indício, tá? Não sentiria. O princípio da mentalidade produtiva que permite isso é a objetividade. Tu entende os praquês das coisas. Então, se os comos mudarem, tá tudo bem, porque o que importa é o praquê. E sem o princípio da objetividade, a gente fica frenético e aí entra nessa da disciplina de fazer de forma robótica, o que às vezes não dá resultado. E gera sobrecarga, gera ansiedade, gera angústia. É tudo aquilo que eu falei na aula dessa terça-feira. Gera frustração, sensação de andar em círculos, uma série de outras coisas em virtude disso. Porque a gente faz, não tem resultado, tá exausto e não consegue sair daquele comportamento repetitivo para enxergar por que não tá tendo resultado. Só se cobra mais e produz em volume maior uma coisa que não dá resultado. Então é exatamente isso, era o que eu ia te perguntar, se tu tinha percebido diferença entre disciplina e constância. E aí, o que já era inegociável pra ti naquele período, é porque lazer com o filho não é necessariamente lazer, é uma responsabilidade de mãe. Tu tem que prover aquilo pra ele, não é necessariamente o que tu esteja com vontade de fazer, né? Se a gente for olhar em termos de tríade do tempo, o lazer ele entra na esfera circunstancial, tá? Porém, isso não significa que ele não deva estar no teu planejamento. O que tu pode fazer é incluir a descrição, definir lazer da semana no teu movimento estratégico semanal. Porque assim tu pode daqui a pouco separar um bloco de tempo para fazer o que tu tiver vontade. E aí quando chegar na hora e tu tiver que decidir o que tu tá com vontade, talvez tu pense, poxa, mas eu podia terminar essa tarefa. Mas aí tu vai lembrar, não, mas eu coloquei isso aqui por um objetivo, eu vou até produzir melhor essa tarefa depois se eu parar e descansar com leveza agora. Então isso é bem importante, tá? Tem uma coisa bem importante sobre isso que é assim, ó. Se tu continuar colocando as demandas circunstanciais como urgentes, as dos clientes, tu vai contra o teu próprio documento de onboarding. E aí nem tu tem a tua empresa estruturada e nem tu consegue exigir deles o prazo. Então, é um turno, é 2 turnos, é 12 horas, é o que tu combinou. E aí tu trabalhar a tua ansiedade. Pensa que se a tua empresa não vier primeiro, não tem empresa para prestar serviço pro cliente. Não tem. Então tu precisa fazer primeiro aquilo que é pra ti. E tu respeitar aquilo que tu te propôs. Porque se tu tá dizendo que precisa de um prazo, mas tu tá entregando muito antes, tu tá educando ele que ele não precisa cumprir o combinado, porque nem tu tá cumprindo o combinado. Talvez tu vai ter que criar que seja um na semana, um bloco de tempo ou uma microtarefa de fazer as ferramentas produtivas dos teus clientes. A mesma coisa que tu faz pra ti, fazer pra eles, no sentido de não fazer só o que eles te pediram, mas criar coisas que vão facilitar o teu trabalho conforme o que eles forem te pedindo depois. Justamente por causa disso. Ah, eu vi que tem 3, 4 elementos que mudam, mas tem 2, 3 elementos que se mantêm. Então eu já vou deixar pronto esses 2, 3 elementos que se mantêm para eu só fazer as alterações. E esses outros que variam entre si, já deixar prontas as variações para eu só copiar e colar. Então, talvez tu tenha que fazer isso quanto antes, daqui a pouco pra semana que vem já. Porque eu entendo que parece que eu tô te falando pra tu trabalhar mais, mas não é. Talvez em 2, 3 semanas tu tenha que fazer isso e depois vai... Quando a gente contrata um prestador de serviço e não um funcionário, esse teu cliente ele poderia ir lá e contratar um especialista de marketing pra ficar dentro da sede dele. E ser, ou daqui a pouco um estagiário que fizesse stories dele, que é o que muita gente faz. Não, ele contratou um prestador de serviço que é especialista nisso, que é tu. Então, o que ele espera? Ele espera que tu tenha uma estrutura de trabalho que balize a produtividade dele. Então, é isso que eu sempre digo. Tu, na verdade, acaba sendo responsável pelo progresso da empresa dele enquanto empresa. Porque eu acredito sim que as coisas sejam loucas a ponto de tive uma ideia, vou fazer. Porque eu vejo isso com os meus clientes também. Então, por que eu tô te dizendo isso? Tu vai ter que balizar. Olha, nesse dia isso, nesse dia aquilo, nesse dia aquilo outro. Tu vai variar 3 ou 4 itens, o restante vai funcionar dessa forma. E a disponibilidade que eu tenho pra ti é essa. Se tu quiser mudar de uma hora pra outra, eu vou compartilhar contigo o template e aí tu mexe.
Ah, mas aí não vai ficar tão... Um curso virtual gravado não tem de diferença de um workshop presencial, só a modalidade. Todo o método é diferente. Então, daqui a pouco, para pessoas de outros lugares, tu vai poder fazer esse mesmo produto, só que daí no Meet. Aí sim. Agora, para um curso gravado já não é mais a mesma coisa, porque a pessoa vai querer te mostrar o dela e vai querer que tu olhe e vai querer que tu responda. E nem todo mundo tem recurso para fazer isso em forma de uma consultoria e nem para ti vai ser sempre benéfico, porque o grupo funciona bem. E de novo, porque tu tem recurso. Se tu não tivesse essa potencialidade dentro de ti, eu não te diria isso, mas eu tô te dizendo porque tu tem. E aí daqui a pouco tu tá plantando milho, quando na verdade tu podia estar colhendo muito macro. Que seja em pequenos grupos, mas se tu tem um curso virtual gravado, não tem de diferença de um workshop presencial, só a modalidade. Todo o método é diferente. Então, daqui a pouco, para pessoas de outros lugares, tu vai poder fazer esse mesmo produto, só que daí no Meet. Aí sim. Agora, para um curso gravado já não é mais a mesma coisa, porque a pessoa vai querer te mostrar o dela e vai querer que tu olhe e vai querer que tu responda. E nem todo mundo tem recurso para fazer isso em forma de uma consultoria e nem para ti vai ser sempre benéfico, porque o grupo funciona bem. E de novo, porque tu tem recurso. Se tu não tivesse essa potencialidade dentro de ti, eu não te diria isso, mas eu tô te dizendo porque tu tem. E aí daqui a pouco tu tá plantando milho, quando na verdade tu podia estar colhendo muito macro. Que seja em pequenos grupos, mas se tu tem esse... Porque se tu não sente que tu merece te cuidar, tu não te cuida. O trabalho, ele é pro outro. E o retorno do trabalho, exceto o prazer e a coisa toda, é financeiro, que é uma questão de responsabilidade. Então, cuidar da gente apenas por cuidar da gente requer uma sensação de que a gente merece. Então, isso também é algo de a gente seguir olhando para não criar um problema maior. Se tu encontrar uma forma difícil de fazer uma coisa, tu vai passar mais trabalho simplesmente para dar check. Se é fácil, o check é fácil. Então, tu vai melhorar na tua entrega. Se nós temos nela um perfil que não gosta muito de vender ou não se percebe boa em vender ainda, o que acontece é um ótimo atendimento, porque de forma receptiva flui super bem. E é muito difícil tu engajar perfis profissionais de produtos no Instagram, porque eles geralmente não entregam conteúdo, eles são perfis vitrine. Aí tu tem aquela pessoa que tem um perfil vitrine e produz conteúdo no seu pessoal e aí fica o tempo todo ali naquela repostagem. Não. Então faz tudo num só, no da loja, e aí tu vai alternando. Ah, tu vai fazer um Reels falando sobre um assunto pertinente e aí tu programa um post com foto de um produto, para que a pessoa tenha tudo isso e vai organizar. E uma coisa que as pessoas esquecem é que a gente tá sempre pensando em fazer as coisas de forma prescritiva. Eu vou ensinar sobre. Só que essa não é a única forma de fazer. Aí volta a descrição. Tu vai contar o que aconteceu. Pessoal, vocês nem sabem o que aconteceu. Deixa eu contar pra vocês. Ontem chegou um pessoal aqui na Flora precisando disso, disso e disso. E aí tu vê, que chato, né, gente? Poxa, às vezes o cara é cliente, o cara vai lá jogar, o cara vai buscar orientação, e aí ele sai de lá com uma lista, parece que tem que fazer um rancho, e às vezes não é sobre isso, a gente orientou. Pô, aí tu levanta a tua bandeira. E aí tu diz, e isso não é só uma questão espiritual, isso é uma questão comercial. Porque se tu tá ali só te comportando como atendente, tu só vai entregar a lista dos pedidos que a pessoa quer. Agora, tu tá vendo aquilo ali, tu tá olhando pra pessoa, tu tá vendo que não tem nada a ver, tu faz questionamentos. Isso é uma venda mais consultiva. Então, tu vai pegar um fato que aconteceu e vai refletir de forma pública sobre ele, sobre várias... Tu vai educar todo o teu cliente, fazer toda a tua antecipação com a tua imagem, se relacionando contigo. Aí a pessoa vai chegar na loja física e não vai te ver, vai sentir uma quebra de confiança. E aí isso vai desmotivar a pessoa que estiver lá, porque a pessoa que estiver lá vai pensar, pô, o problema é comigo. Quando não é, é só uma quebra de confiança. Então,
na verdade, é importante já ir fazendo essa introdução agora. Se existe essa disposição, essa possibilidade, vamos usar nesse sentido. Não precisa ser uma exposição de imagem, pode ser áudio com imagens por cima, pode ser texto, enfim, mas tendo essa presença para já começar a criar essa antecipação e essa relação entre o cliente e toda a equipe da empresa, não só uma pessoa, ainda que uma vá tomar a frente nesse ponto. Que isso é também uma questão de gestão de rotina. Quando tu não tá segura contigo mesma, com o teu valor, com o resultado que tu gera, tu não consegue te impor sobre o outro. Tu só vai conseguir te impor frente ao outro quando tu tiver muita segurança de que tu é importante, de que tu gera resultado, de que tu tem valor. Aí tu vai te impor. E aí, porque tu acreditou nisso e tu te posiciona dessa forma, o outro também acredita. Porque uma pessoa passiva não impõe respeito. E às vezes ela tá sendo passiva pra ganhar amor, quando na verdade o amor tá totalmente relacionado ao respeito. Então, quando tu consegue enxergar o teu valor, tu consegue transparecer esse teu valor pro outro, e isso tu só consegue enxergar se tu não tá andando em círculos, se tu não tá sobrecarregada, se tu não tá só tirando pedido, se a tua vida tá estruturada tendo a ti mesma como o centro, tu consegue levar isso pras outras pessoas. Então, tudo começa e termina na rotina. Porque daí, existem 3 âmbitos da aprendizagem. Aprendizagem primária, que é tu aprender algo. Aprendizagem secundária, que é tu aprender a aprender algo. Então, como é que eu faço para mudar algo que eu tô fazendo? Como é que eu faço para mudar a forma como eu aprendo as coisas? Eu sempre aprendo algo vivendo algo. Eu tenho que quebrar a cara para aprender. Não, vou começar a mudar isso então, vou começar a aprender de outras formas. E aí a gente tem a aprendizagem terciária, que é aprender a desaprender. Que é quando tu começa a desconstruir padrões que foram criados ao longo de uma vida inteira. E essa é a mais difícil. Só que ela tem que ser feita antes das outras duas. Sem ter seus carinhos me sinto vazio. Um bicho indomado, uma fera no cio. Bom dia, como é que estamos? Aqui no mais perfeito descontrole. Mas agora a gente tem encontro em grupo, que eu adoro, que é sobre um tema bem relevante, justamente pra gente lidar bem com as coisas em picos de demanda, né? Ou num pico de intensidade também, que nós já temos aula sobre isso, ensinando direitinho. Hoje a gente tem 400 coisas pra fazer, inclusive os últimos detalhes do nosso coffee amanhã, que vai ser diferente, bem especial. Temos, deixa eu ver aqui, temos atendimento normal. E à noite a gente vai fazer as últimas coisas pra amanhã eu poder existir com a maior tranquilidade do mundo. Tô super feliz, super animada. Espero que hoje a gente tenha um bom dia pra que amanhã a gente faça um dia extraordinário. Tô impactada. Me mandem ali depois, tô vendo se tem mais alguma coisa que eu tenho que avisar. Tem que avisar do nosso presente, né? Nosso lançamento de um novo presente maravilhoso. Ai, que maravilha. E é justamente por isso que o WhatsApp não é um problema pra ti. Porque as coisas que surgem ali, muitas vezes se tornam microtarefas ou até tarefas grandes. E quando a gente sabe de verdade quais são as coisas pequenas que a gente faz e consegue perceber o quanto elas impactam no nosso dia, porque às vezes é um volume muito grande, a gente consegue lidar melhor e saber qual é a contingência que a gente precisa. Se tu não fizesse isso, as coisas que surgem no teu WhatsApp, tu ia colocar naquele bolo de o WhatsApp é difícil, quando muitas vezes não é nem sobre o WhatsApp. Então, tomara que tu siga construindo resultados maravilhosos, porque eu sei que só de registrar as microtarefas na agenda, muita coisa já fica muito mais fácil. Na aula de terça, eu chamei a atenção de vocês sobre o fato de que as pessoas que realizam as coisas, elas não serem perfeitas e elas nem sempre terem as condições ideais que vocês acham que elas têm. Muitas vezes elas só estão fazendo uma força inexplicável para conseguir dar conta daquilo ali. Eu quero contar pra vocês que hoje de manhã, quando eu peguei meu telefone, a Suelen tinha me mandado uma mensagem que era uma brincadeira, uma bobagem. Eu e a Suelen, a gente tá sempre de bobagem. E aí, eu só vi por cima que tinha uma foto e li a mensagem que ela escreveu e achei que tivesse dado problema com o troféu. E a partir dali, a minha garganta meio que fechou. O meu cabelo tá nesse estado, que não tava assim quando eu levantei. Eu já quebrei mais uma unha e eu já me bati 200 vezes aqui em casa. Então, assim, isso é a mente ansiosa, isso é o comportamento de quem lida com preocupação a vida inteira.
Isso é a mente ansiosa, isso é o não estar presente, isso é o estar sofrendo. Essa semana eu dormi de tarde, todas as tardes, porque eu não dormi bem nenhuma noite. E o tempo todo que acontece alguma coisa, eu já tô pensando em como eu vou fazer diferente no ano que vem. Então é muito difícil esse movimento de estar aqui agora. E é uma decisão, e é uma estruturação, e é rede de apoio, e é conhecimento técnico, e é prática. Eu estou fazendo as meditações que a Dani me mandou depois da constelação que a gente fez. Eu tô assim, ó, fazendo absolutamente tudo que tá ao meu alcance. Tô me mantendo constante nos outros projetos. Tô buscando não abrir mão do lazer. Eu tô fazendo tudo o que eu sei pra não deixar desandar de vez. Mas se perguntarem pra mim como eu tô atucanadaça. Vocês vão ver amanhã que eu tô sem unha, que o meu cabelo tá todo quebrado. Assim, ó, tá muito pesado, porque é o emocional, é a tendência comportamental da gente aparecendo. Eu tô falando isso porque muitas vezes esse ano eu ouvi assim até eu. Ah, Aline, pra ti é fácil. Nada é fácil. Pra mim, fácil é beber toda a bebida que tiver na geladeira, deitadinha no sofá vendo uma série. Pra mim isso é fácil. O resto é difícil, como pra todo mundo. Então, quando eu digo que a gente faz as coisas acontecerem, superando todos os desafios do percalço e desafios e percalços do caminho, é porque muitos deles estão dentro da gente. Isso é empreender, isso é superar desafios, isso é progredir. E é por isso que quando dá certo é tão maravilhoso, e quando dá errado a gente entende exatamente o que aconteceu, porque a gente viveu intensamente aquele processo. Então quando chegar amanhã e eu tiver toda a Nicolas Cagezinha e o evento estiver dando certo, eu não quero que vocês olhem de fora, eu quero que vocês saibam pelo menos uma boa parte do processo para reconhecer não somente a minha decisão de fazer dar certo apesar de toda essa desgraça, mas o trabalho de todas as pessoas que estão ao meu lado fazendo isso dar certo. Tá certo que quando a gente tem um nível de preocupação grande com determinada tarefa, a gente muitas vezes prefere fazer porque a gente acha que vai fazer melhor que os outros. Só que às vezes isso não é verdade. Às vezes, a outra pessoa não teve a oportunidade de desenvolver essa prática porque a gente centralizou a tarefa. E aí a gente tem a aula 85 chamada Descentralize, onde a gente pode olhar um pouquinho mais para isso. Mas o fato é que tem muita coisa que a gente acha que precisa fazer em prol do relacionamento com a pessoa que está do outro lado. E isso não pensa só em casa, pensa no trabalho, em qualquer outro projeto, até na relação de cliente, quando às vezes não precisa ser a gente para fazer. E aí o problema quando isso acontece é que a sobrecarga vem de uma forma desnecessária. Não é um pico de demanda real, foi um pico criado. A gente se colocou nessa situação, sendo que muitas vezes a gente nem precisava se colocar. Quando acontece isso de alguém se prontificar e te dizer, olha, eu vou fazer tal coisa, isso é uma solução que foi gerada e que pode ser gerenciada como recurso em outro momento. Quer dizer, então, olha só como uma coisa pequena vira uma solução grande. Tá, então quer dizer que ele pode ir ao super no final da tarde. Então, quando eu tiver uma circunstância, ou quando eu tiver num pico de demanda, ou quando eu precisar dar um pico de intensidade, eu tenho isso como recurso. Meu bem, tu pode ir ao super pra mim, hoje eu não vou conseguir ir. Então, se torna mais uma alternativa, mais um recurso para tu descentralizar as tuas demandas e poder focar no que importa. Porque o supermercado é totalmente circunstancial. Tu não tem filho pequeno, tu não tem alguém de idade na tua casa que dependa do teu cuidado. Todo mundo é novo e saudável, então todo mundo pode levantar e ir, entendeu? Então, nesse sentido, tu vai gerindo esse recurso e gerando soluções em outros períodos. Fica com teu olhar muito atento a coisas boas, né? Feedback extremamente positivo, porque é muito legal essa tua percepção de entender que, às vezes, mesmo investir em educação é uma forma de procrastinar. Porque a tua tendência natural é estudar. É focar em mais conteúdo, quando, na verdade, tu precisa estar em movimento em outro projeto. Então, essa tua reflexão, ela é fruto da tua mentalidade produtiva. De olhar e pensar, tá, pra que eu preciso isso? Porque se não é uma questão de utilidade, mas sim uma questão de desejo, então eu vou usar como recompensa, que foi exatamente o que tu decidiu, né? Ok, eu quero isso? Quero. Eu mereço. Posso. Mas qual é o momento ideal? O momento ideal, já que exerce uma função de prazer e não uma função de utilidade, então é como uma
do tipo de responsabilidade que tu compartilha com outras pessoas, porque tem outros stakeholders nesses projetos. Agora, Exatamente. o teu casamento é exclusivamente teu e do teu marido. Então, ou vocês dois priorizam, ou não existe casamento. E a gente tende a entrar no fluxo de o trabalho é prioridade, se eu não priorizar o trabalho, eu não sei o que, não sei o que. Só que, às vezes, tu não precisa excluir uma coisa pra priorizar a outra, né? Cada uma tem o seu lugar, mesmo que num pico de demanda uma vá exigir mais de ti do que outra, tu ainda consegue gerenciar as duas coisas como projetos e cada uma no seu lugar. Que progresso. Não é sobre o meio, é sobre o fim. Exatamente. E outra, o motivo pelo qual agora tu consegue pôr em prática é o volume de nãos que tu disse. Porque se tu vai manter a tua rotina exatamente como ela é, com todas as sobrecargas e intensidades que tu tem, e aí tu vai comprar um curso novo e esperar que tu coloque em prática, não vai acontecer. Especialmente porque a aula tem ali alguém falando. Aí tu vai colocar a aula e tu vai anotar o que alguém tá falando. Mas depois na hora de fazer, tu não tem uma orientação. Então, pra tu conseguir sentar, decidir o que tu vai fazer, planejar e se pôr em prática, tu precisa de tempo e energia. E tu só tem isso hoje porque tu disse não pra outras coisas. Como não vou estudar mais o que eu não preciso, eu já tenho conhecimento. Eu preciso pôr em prática. E pra pôr em prática, eu preciso de tempo e energia. Então, vamos começar a dizer não pra algumas coisas. Porque e tu só conseguiu fazer isso por causa da objetividade. Que é pensar, pra que eu comprei esse curso? Eu comprei esse curso pra aprender tal coisa, já aprendi. Pra que eu queria aprender? Eu queria aprender pra cobrar mais caro, sei lá. Queria aprender pra entender melhor esse cliente. Ok, fiz, pronto. Porque senão entra nesse looping infinito de ficar sempre nesse momento de quero aprender mais, quero aprender mais, quero aprender mais. Não tem espaço pra pôr em prática e aí acontece aquilo que eu sempre falo. Aumenta o nível de exigência, descolado da competência prática, e aí tu fica cada vez mais insatisfeita. Porque tu conhece muito mais e produz de uma forma incoerente com o teu nível de autocrítica, né? Então, E é muita autoridade mental também. claro!